Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a partir das leituras de hoje, quando eu estava preparando, me veio muito forte no coração a dimensão da missão e do envio. Como nós vimos no Evangelho, o próprio Cristo nos diz que Ele foi enviado pelo Pai. E tudo aquilo que Ele diz, Ele não diz por Ele mesmo, mas Ele diz aquilo que o Pai lhe ordenou. Portanto, amados, a igreja é essencialmente missionária. Cristo a instituiu para evangelizar. Em outro momento no Evangelho, nós vamos ver o próprio Senhor nos dizendo: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Todo batizado tem a missão de evangelizar, de pregar a boa nova do Senhor. E para que nós possamos falar do Senhor, para que nós possamos ir ao encontro das nações, nós precisamos ser íntimos da palavra de Deus e íntimos da doutrina da igreja. Pois se a igreja deixar de evangelizar, ela deixa de ser igreja, porque ela é essencialmente missionária. Assim como o próprio Cristo quis, assim como Cristo desejou, assim como Cristo enviou. No documento Ad Gentes vai nos dizer: a igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Ad Gentes, número 2. Ou seja, o fim último da missão da igreja vai nos explicar o Catecismo da Igreja Católica. Não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho no seu espírito de amor. O Pai enviou o Filho ao mundo para salvá-lo, e o Filho enviou a igreja para continuar a sua missão. Portanto, meus amados, minhas amadas, nós vamos perceber que não existe missionário sem envio. Não existe missionário sem estar ligado a uma comunidade, sem estar ligado a uma paróquia. Assim como não existe padre sem uma paróquia, sem estar ligado a uma diocese, a uma congregação ou uma comunidade. Por que eu digo isso, amados?
como vemos na primeira leitura de hoje, devido à necessidade e à urgência da missão, o Espírito Santo separa e envia Barnabé e Saulo. Eles foram enviados. A primeira leitura nos mostra o crescimento e a propagação da palavra do Senhor pelos discípulos, mas, sobretudo, a responsabilidade de Saulo e de Barnabé. Que hoje no texto nos mostra que a sua missão foi concluída em Antioquia, onde formaram uma das mais importantes comunidades cristãs, e onde os seguidores de Cristo receberam oficialmente o nome de cristãos. Também vamos perceber a partir da primeira leitura de hoje, que para que a missão seja eficaz é preciso a oração e o jejum, seja do missionário enviado ou seja da comunidade que os envia. Lucas nos mostra que quando os escolhidos e enviados estão prontos para partir, ou seja, Barnabé e Saulo, a comunidade ela se reúne em oração para a bênção do envio. Ou seja, Barnabé e Paulo, eles não saem pregando o evangelho segundo a sua vontade. Não, eles são designados, eles são escolhidos e eles são enviados. Naquele momento, há a confirmação deles como escolhido para a missão, porque eles, de forma tranquila, recebem e eles, de coração aberto, respondem ao chamado do Espírito e o envio da comunidade. A partir da docilidade desses homens, a partir da abertura do coração destes homens, o Espírito Santo os capacita para o trabalho missionário. E eles respondem a este chamado com a oração e o jejum. Portanto, para a eficácia da missão, é preciso oração e jejum. A comunidade os envia, impondo-lhe as mãos. Desta forma começam as viagens missionárias de Paulo. Repito, não existe missionário sem igreja, não existe missionário sem paróquia, não existe missionário sem envio. Não existe missionário que não esteja ligado a uma paróquia ou a uma comunidade. Para que a missão aconteça, o missionário precisa ser enviado pela comunidade. Da mesma forma que aconteceu com Barnabé e Saulo. A liturgia de hoje também, ela nos ensina que quando confiamos plenamente em Cristo Jesus, o ressuscitado, Ele nos conduz. E Ele nos conduz com segurança. E nós podemos assim confiar, porque Ele sempre estará ao nosso lado, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações. Aquele que confia plenamente no Senhor se lança. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja tribulação, mesmo que haja dificuldade, porque aquele que confia plenamente no Senhor não teme, confia, se lança, e desta forma a missão acontece. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus é a presença de Deus entre nós, pois toda a missão de Cristo, homem,
um Deus que se fez homem e se encarnou, foi revelar o rosto misericordioso do Pai. Toda a missão de Cristo, sua encarnação, seu nascimento, até mesmo a sua vida escondida, a sua vida pública, toda a missão de Cristo foi revelar o rosto do Pai. Assim como Jesus nos diz hoje: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim, não pereçam e não permaneçam nas trevas. Portanto, quem crê em Cristo e faz o que Ele ensinou, o Senhor vem ao nosso encontro, em nosso auxílio, e nos transforma, e faz morada em nós. A partir do nosso testemunho e de nossas ações, nós seremos capazes também de revelar o rosto misericordioso do Pai. Esta é a nossa missão de batizado. Todos os batizados são chamados a revelar este rosto misericordioso de Deus aos nossos irmãos e até mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que não conhecem o Cristo. Mas a nossa missão só será eficaz a partir da nossa oração, a partir do nosso jejum, a partir da nossa vivência da palavra, ou seja, não basta ouvir, não basta ler, a palavra precisa ser colocada em prática em nossa vida. E a partir do momento que nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus e os mandamentos que Ele nos deu, a partir daquilo que é a doutrina da igreja, nós seremos capazes também de revelar ao mundo a misericórdia de Deus por meio das nossas ações, por meio do nosso testemunho. E só assim nós seremos luz para os nossos irmãos, porque Jesus é a luz das luzes. E Ele nos diz: aquele que rejeita essa luz permanecerá nas trevas. Ou seja, aquele que rejeita essa luz, mesmo que tenha olhos, mesmo que consigam enxergar, viverá na escuridão. A incredulidade e a ignorância também são formas de trevas. Ou seja, aquele que não aceita a palavra do Senhor, aquele que não a vive e não quer colocar em prática, vive nas trevas. Porque aquele que não tem Deus no coração é capaz de cometer as piores atrocidades. Portanto, a missão dos discípulos é levar essa luz a todos os que vivem nas trevas e no erro da ignorância. Quem aceita a palavra de Jesus, ilumina sua existência e passa a ser luz para os seus irmãos. Essa é a nossa missão, amados. Ser luz para as nações. O próprio Cristo mesmo nos diz: eu não vim para condenar o mundo, mas a sua palavra e a sua missão realizam automaticamente um juízo e torna-se critério último de verdade e de ação. Ou seja, a nossa condenação, a nossa salvação se dará por meio das nossas escolhas. Serão as minhas escolhas que me levarão para o céu ou não, a escolha de aceitar a luz ou não, a escolha de aceitar o Cristo ou não. E para encerrar, é o hoje, é o agora, eu não posso deixar para amanhã. É hoje que eu preciso decidir o meu destino eterno.
É hoje que a minha vida está suspensa entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o tudo e o nada. Porque é o agora, é o hoje, que me confronto diante de Cristo e de Sua palavra, e é no agora e é no hoje que tenho que optar pela salvação e por Cristo Jesus. Ou seja, é o hoje, é agora que eu preciso aceitar ou não a salvação na minha vida. Pois se eu deixar para depois, se eu deixar para amanhã, talvez eu não terei tempo. Talvez será tarde demais, ou eu não terei chance. Por isso é o hoje, é no agora que eu preciso dar uma resposta definitiva a Cristo. É no hoje de Deus, é no hoje, no agora, que cada um de nós devemos dar o nosso sim e irmos ao encontro da salvação e da verdade, que é o próprio Cristo. Pois aquele que se encontra realmente com Cristo é transformado por Ele e será capaz de transformar a sociedade por meio do seu testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!